Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todas. Estamos aqui agora sim ao vivo no nosso grupo espírita Amor e Caridade, fazendo essa fala de hoje. Hoje seria a nossa querida Lalinha, mas por questões tecnológicas aí, telemáticas, eu estou substituindo a Lalinha. E nosso tema de hoje, nosso tema é os espíritos protetores, a proteção que nós sofremos, não estamos sós. E eu vou ler uma página que é do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que é pequenininha, mas muito oportuna para isso, que diz assim: você está sempre acompanhado no lar, no trabalho, na escola, em toda parte. Você é sempre visto no que faz e para o que faz. Sua cabeça está aureolada pela energia divina e você caminha entre as pedras do mundo, cercado de amigos invisíveis. Não pense que você está só. Há alguém perto de você, registrando a sua ação, anotando o seu procedimento, alertando nos erros, aplaudindo na boa ação. Alegre-se com a presença dos anjos do Senhor. Eles são a sua garantia de progresso e felicidade. Ame-os, escute-os. Deus nos ama tanto que até anjos colocou ao nosso lado. Que linda página, né? Gotas de Esperança. E com isso, nós vamos fazer a nossa oração inicial. E vamos dizer assim: amigos espirituais, porque sabemos que vocês não nos abandonam, que vocês nos assistem todos os momentos, quer estejamos no corpo físico, quer estejamos fora do corpo físico, na dimensão do plano dos espíritos. Nós temos a felicidade enviada por Deus de termos os nossos amigos, os nossos mestres, os nossos professores, aqueles padrinhos que auxiliam a nossa jornada, porque somos iguais crianças aprendendo a andar. E vocês são aqueles que nos estendem a mão, que nos mostram o caminho, que nos deixam cair, mas para depois nos socorrer, permitindo-nos o livre-arbítrio. Então, meus amigos espirituais e mentores, que nosso Mestre Jesus, de vocês e nosso e meu, possa nos permitir nessa tarde de hoje as reflexões em torno da grande importância que é a ajuda de vocês, que é o apoio incondicional nos momentos em que nós precisamos, sobretudo naqueles em que mais precisamos de aconselhamento. Que possam vocês orientar essa fala da tarde, que possam vocês nos orientar para que fique registrado a grande importância desse intercâmbio e que sejamos nós aqui apenas instrumentos que temos armazenado algumas leituras, alguns aprendizados acerca do tema e que possam ser acessados. Muita gratidão e que assim possa ser. Então, meus amigos, boa tarde para todos, para aqueles que estão chegando agora, muito boa tarde. Essa semana eu voltei, óbvio que nessa pandemia eu fiz alguns propósitos, e um deles foi voltar a estudar as obras clássicas, obras básicas, e eu já fiz todo o estudo de obras póstumas, que é uma obra assim, muito rica, muito importante. Agora já comecei no livro A Gênese, voltar a estudar a Gênese, mas faço também um intercâmbio, logicamente, de autores que eu gosto muito, e eu gosto muito de Joana de Ângeles, vocês sabem disso, já disse inúmeras vezes.
Eu disse para aqueles da nossa casa, da região que me conhece, mas com essa forma virtual de fazer palestra, essa nossa fala, ela não fica concentrada aqui na região dos lagos. Essa nossa fala vai ganhar o Brasil, vai ganhar outras cidades, pode ganhar inclusive fora do país, porque talvez isso seja uma das coisas boas que a gente possa extrair já desse contexto de isolamento social, que é criar novas modalidades, novas habilidades, e essa de fazer a palestra ao vivo, que pode ser acessada por qualquer pessoa, ela é muito importante. Muito bem. Eu vou ler um pouco aqui, porque quando eu li essa página, Sublime Amor, uma das últimas obras de Divaldo Franco, chamado Momentos de Sublimação, que é essa aqui, ó. Eu ganhei num evento, num encontro com ele. E quando eu li essa página, foi essa semana. Hoje é segunda-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, um dia muito significativo para nós brasileiros. Mas então foi sábado ou domingo que eu li assim. E isso aqui me trouxe assim uma certeza de que nós não estamos sós. E eu quero deixar essa pergunta. Você que está aí desse lado, você acha que você está só? Que você não tem a proteção do nosso Pai, Deus? Que você não tem a proteção do nosso anjo da guarda, amigos espirituais, amigos familiares? Mas tem dia, nós espíritas temos certeza que não, que estamos sempre acompanhados dos nossos amigos espirituais, mas existem dias que nós achamos que estamos sós. Mas tenho certeza, nós não estamos sós, nunca. O que às vezes acontece é que nós não nos aproximamos desses nossos amigos, nós não fazemos a ligação com eles para receber os aconselhamentos. Mas é óbvio também que nesse mundo de expiação e provas que nós vivemos, que nós transitamos, e cuja característica é a supremacia do mal sobre o bem, a supremacia da dor versus a alegria, as dificuldades, nós vivemos em plena provação. E nessa perspectiva, por óbvio, nós estamos vivendo as angústias, as agrúrias do presente, do passado, e muitas vezes estamos muito enleados no nosso pessimismo, no nosso desânimo, na falta de perspectiva, na falta de fé. Essa é a verdade. E quando nós entramos nessa sintonia, o pensamento é energia, falávamos isso na palestra anterior, quando nós entramos nessa sintonia, é como se fosse uma bola de neve, ela só vai crescendo. E ao invés de nós prestarmos atenção nesse sentimento, nessas sensações, e nos vincularmos aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, nós fazemos exatamente o contrário. Nós entramos num processo de desânimo, nós entramos num processo de falta de fé, de falta de coragem, de querer fazer mudanças e transformações a partir desse sentimento, dessas emoções que nós estamos tendo. E aí que é o grande problema. Ou então tomamos atitudes, às vezes menos felizes, diante desses sentimentos que estão nos marcando. E esse sentimento, às vezes, é questão de minutos, de horas, de dias, mas às vezes é questão de meses. E vamos lembrar que existe um pensamento, eu falei isso numa palestra anterior, que existe um pensamento de Buda que diz o seguinte: somos o que pensamos, tudo que somos surge com nossos pensamentos, com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Isso é uma frase de Buda. E Allan Kardec, na obra A Gênese, vai dizer assim: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Muito bem, e aí eu vou ler, como eu disse, Joana de Ângeles, para depois entrarmos um pouquinho na obra clássica, a primeira obra kardeciana, o Livro dos Espíritos, que é feita
pelos espíritos. E são eles mesmos que vão falar deles, da relação deles para conosco. Mas Joana, com a pertinência dela, com a atualidade dela, com a sua fluidez nos seus textos, ela diz o seguinte: dias se apresentam na existência de toda criatura, caracterizados por aflições de tal monta que dão a impressão de que tudo conspira contra a paz. Planos cuidadosamente programados resultam em verdadeiras e inesperados desastres que desanimam, conspirando contra futuras aspirações. Anelos acarinhados com ternuras, quer dizer, expectativas, desejos acarinhados com ternuras, transformam-se em verdadeiros pesadelos. Olha, comportamentos saudáveis que respondem pela edificação ética são interpretados muitas vezes como aberrantes e ficas aturdido. O organismo, olha como que a gente está vivendo isso, parece desrespeitar as imposições do espírito e estranhas sensações tomam-te grande parte do corpo, dando a impressão de enfermidades em surgimento ou esgotamento desanimador. Sente frios e solidão. Estranha, expande-te do recôndito do teu ser, enquanto nuvens carregadas de pessimismo atingem o discernimento e a coragem para o enfrentamento das lutas abençoadas. Nessas ocasiões, segue Joana, tens a sensação de que tudo está contra os teus ideais de enobrecimento e nada vale os esforços em prol de uma conduta espiritual trabalhada no amor e na solidariedade. Olha aí quando nós ficamos, nada vale a pena, nada, tá tudo tão ruim, até o nosso corpo tá padecendo, tá tudo tão ruim, que nenhum esforço vale a pena, nem a oração vale. Eu não vou ler o texto todo, porque é muito longo, mas ela diz assim, olha como que a Joana é perfeita. Esse estado especial de acontecimento não é apenas ocorrência que somente a ti sucede. É comum em todas as criaturas. É comum durante a vilegiatura carnal. Faz parte do processo de desenvolvimento moral e espiritual. Ressuma do inconsciente onde se encontra sob camadas as memórias não resolvidas. Eu costumo dizer que nós somos filhos de nós mesmos. Nós somos filhos da nossa história. E quantas histórias nós temos, né? O processo de evolução é desafio para todos os viandantes carnais, que necessitam superar as fixações primitivas nas quais a necessidade de autodefesa armazenou nos recessos do seu mecanismo de aprendizagem ora superados. De alguma forma são preciosos contributos de experiências para novas aquisições na área da razão. Para a vitória do cometimento, a melhor terapêutica ainda é a vivência das lições do incomparável beleza vivida por Jesus, deixada para a posteridade. E aí eu vou só pular por um parágrafo que tem a ver com o que nós estamos falando. Sempre quando sintas a ausência de alguém que te preencha o vazio existencial, pensa no amor e ele suavizará a sua ansiedade. Aqueles do mais além te amam, velam por ti, protegem-te, evitam que males mais graves te aconteçam. Talvez não os veja, mas os sentirás se treinares em captar as superiores emoções e os fluidos da harmonia. Olha, para nós ouvirmos a voz dos nossos espíritos amigos, nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Mas o que é treinar os nossos ouvidos? O que é treinar as nossas sensações se não nos utilizarmos do mecanismo da oração?
se não nos utilizarmos, como muito fala Joana, do mecanismo da meditação, que nós, os ocidentais, não praticamos. Nós não temos o hábito da meditação, não sabemos meditar, embora agora na pandemia, então, o que tem de vídeo ensinando a meditar, o que tem de propostas de meditação, mas nós não sabemos. A gente começa e dorme, senta numa cadeira, daqui a pouco dorme. Eu mesmo já fiz inúmeras falas sobre meditação e voltei, resgatei agora, no período da pandemia, somente nos primeiros momentos de mais angústia, de mais isolamento, de mais estranhamento desse quadro todo. Eu consegui me recompor e talvez me manter um pouco mais em ajuste, em equilíbrio, através da meditação e através da oração. Essa oração que tanto nos sustenta, essa oração que tanto nos luariza e acalma a nossa alma. Mas ela nos luariza, ela acalma a nossa alma, porque nós estamos em sintonia aí com as ondas eletromagnéticas da luz, porque quando a nossa oração não passa do nariz, ninguém ouve. Olha, lá naquelas obras de André Luiz, eu não vou me recordar agora, porque são muitas e todas extremamente ricas, todas falam, com raríssimos capítulos que não falam, dessa ajuda dos amigos espirituais, e aí não necessariamente protetores, mas volta e meia algum capítulo, Aulos, Clarencio e outros espíritos, eles estão a se referir daquele que está protegendo o encarnado. E eles dialogam entre eles, conversam entre eles e trocam informações de qual é a necessidade daquele encarnado que está sendo auxiliado, que está sendo ajudado. Portanto, nesse momento, a oração, a prece, essa interlocução com esses amigos espirituais, para que eles possam também conversar e dialogar com outros espíritos, se faz muito importante para permitir essa conexão, essa fluidez. E eu gosto muito dessas falas que a gente faz volta e meia sobre o pensamento, porque o próprio André Luiz, em diversos momentos, ele vai falar dessa importância, não só do pensamento, mas sobretudo da importância da oração. E eu quero voltar um ponto aqui. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Qual que é a resposta que a gente sabe de cor e salteado? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Nossa Senhora! Mas dirigem como? Quem nos dirige? Quem que faz essa trilhagem aí de nos dirigir? Os nossos protetores ou aqueles que não são espíritos bons, não são espíritos felizes. Quantas vezes nós estamos angustiados, com uma dor, uma angústia muito grande, e a gente diz assim, essa angústia não é minha. Às vezes nós não estamos sendo encaminhados por mal, mas nós estamos sintonizados. Se aquele dia a gente amanheceu com alguma preocupação, alguma angústia, nós estamos igualmente sintonizados com esses irmãos espirituais, esses amigos desencarnados que também estão nessa mesma faixa. E reagir é a palavra de ordem. Reagir é a palavra de ordem. Por quê? Por que reagir é a palavra de ordem? Porque nós precisamos saber distinguir quando que um pensamento é nosso e quando que um pensamento nos é sugerido. Porque às vezes a gente não sabe. Mas em algumas ocasiões nós temos assim aquele bafejo de bem-estar. E a gente diz assim, nossa, coisa boa, passou um vento bom aqui. Então a gente já sabe que são sensações trazidas por bons espíritos. E às vezes nós temos um envolvimento forte de energia densa. E aí eu vou contar uma experiência para vocês. Passado o primeiro mês do isolamento social, eu voltei a uma atividade física que para mim é muito prazerosa, que é caminhar no calçadão da praia de Cabo Frio, Rio de Janeiro.
E eu gosto muito. E nos primeiros, um mês depois, um mês e meio, eu voltei a essa prática, porque passou a ser permitido. E eu observava a ambiência da praia, a energia, sem ninguém podia entrar na areia, com isolamento social. Eu sentia assim, uma coisa tão agradável, uma sintonia boa. Eu caminhava, eu parecia que estava numa colônia espiritual, no meio de uma vegetação. Parecia que eu estava volitando no meio, bem no meio do mar. Tamanha a sensação de paz, de bem-estar. Eu olhava para o mar e dizia assim: nossa, a natureza está agradecendo esse coronavírus, porque ela está se renovando, ela está se refazendo. Eu tive muitas vezes essa sensação, eu voltava assim refeita. Pois bem, hoje é feriado e eu voltei a caminho. Hoje eu acordei muito cedo e fui fazer a minha caminhada. Não fui tão cedo, fui 8 horas da manhã. Gente, já havia muita gente na praia. Esse feriado trouxe muita gente para todas as regiões turísticas, né? Todo mundo não vai aqui nenhuma crítica, porque todos nós estamos sedentos de lazer, de turismo, de convivência, de viagens. Mas a cidade ficou muito cheia, a praia ficou muito cheia, porque eu vi outros dias, sábado também fui caminhar na beira-mar, estava muito cheia. Mas hoje, especialmente, eu comparei essa sensação de 4, 5 meses atrás para hoje. Não tive uma boa sensação. Eu achei pesado, eu achei denso, eu achei misturado, até porque todos os comércios, todos os bares, todos os restaurantes voltaram a funcionar, e eu senti uma mudança energética muito forte, muito forte, muito forte. E isso é o que? Nós estamos interligados o tempo inteiro. Por isso eu volto a dizer da importância de nós mantermos a sintonia com aqueles que tutelam a nossa existência. E então, eu vou abrir aqui, feito essas digressões aí, e considerando que nós não estamos sós em momento nenhum, deixa eu só aqui que eu tirei da página. Estou com vários livros, hoje eu estou trabalhando o dia inteiro aqui, nesse mesmo ambiente. E eu vou entrar no Livro dos Espíritos, naquele capítulo, que é o capítulo dos Espíritos Protetores. Que é assim: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É a mesma coisa, gente. Anjo da guarda é o mesmo que espírito protetor? É. Mas o protetor é sempre um familiar? Não. Podemos ter aqueles que assumiram para conosco antes do berço, às vezes, na grande maioria antes do berço, assumiram o compromisso de nos ajudar, de nos orientar, de nos acompanhar, de ser o nosso anjo da guarda nessa encarnação. Ser um espírito familiar? Pode ser, mas não necessariamente. Nós só temos um espírito protetor? Será que se eu tiver um protetor, um familiar meu não pode estar comigo, me ajudando? Olha que questões que nós sempre temos. E aí eu vou na fonte. Eu acho que aí a gente tem que visitar a fonte. E a fonte, ela é respondida por quem? Quem responde a isso? Eles. Eles quem? Eles, os espíritos. Eu não posso falar nós, porque eu estou no plano corporal, mas eu posso falar daqueles que estão aqui conosco. Daqueles que estão aqui nesse ambiente onde eu estou fisicamente, no ambiente de vocês que estão aí me ouvindo e no ambiente da nossa casa. A Casa de Ananias, o Centro Espírita Amor e Caridade, não está vazio. Os trabalhos estão acontecendo na dimensão extrafísica. E lá a nossa voz está sendo levada, está sendo propagada. Isso que é bom.
Então eu não estou falando só para vocês encarnados. Nunca falamos só para os que estão no corpo. Às vezes quem mais aproveita são aqueles que estão fora do corpo. E aí, meus amigos, existem várias perguntas, né? Esse capítulo todo é muito rico. Mas eu vou pincelar algumas. O que se deve entender por anjo da guarda ou espírito guardião? É o protetor. Resposta dele: espírito protetor. Espírito protetor. Espírito protetor. Questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Isso é uma dúvida que a gente fica, né, gente? Quando estamos no útero materno, nós já temos o nosso protetor. Ele finaliza a encarnação com a gente. Ele vai estar do nosso lado no momento do nosso desencarne, porque às vezes a gente tem tanto medo de desencarnar, né? Será que devemos ter medo? Será que ele vai estar com a gente? Em que momento ele vai estar com a gente? Sempre. Quando nós passamos para outra dimensão, ele também vai estar. Desde o nascimento até a morte. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita. Olha que legal! Depois da morte, mesmo através de muitas existências corpóreas. Isso quer dizer que o meu anjo da guarda, o meu espírito protetor que está aqui me orientando nessa fala, o de vocês que está aí com vocês, às vezes está conosco, nos acompanhando há muitas encarnações, assumiu estar com a gente nessa tarefa, em algumas tarefas propostas na nossa vida, e depois, quando nós deixarmos esse corpo físico, vai nos puxar a orelha, vai dizer assim: você fez isso, você fez aquilo, ó, isso você deixou de fazer, você errou aqui, você foi por esse caminho, lembra que eu sempre te chamei a atenção, você era teimoso, lembra daquele dia, quando você passou por aquela situação, aquela voz que dizia, vai por esse caminho, e você decidiu por esse, aquela voz que dizia, abandona esse caminho, vai por esse, era minha. Mas você tem seu livre-arbítrio e você não me ouviu. É isso. E outra coisa, essa escolha deles, claro que eles não são obrigados, eu estou economizando aqui as perguntas, eles não são obrigados a nos aceitar, mas no momento que eles nos aceitam como tutelados que somos, e eles, nossos tutores, aí eles têm a obrigação de estar conosco, nos encaminhar, nos orientar. Mas sempre? E se eu for um tutelado, um protegido muito rebelde, não aceita as orientações, só toma os caminhos do erro, o caminho do mal, o caminho do desacerto, ao invés de me vincular ao bem, às orientações dele, eu me vinculo às orientações do mal. Eu escuto as vozes daqueles que estão o tempo inteiro. Olha aquela pergunta: influencia os espíritos em nossas vidas? Muito mais que podeis imaginar, posto que ordinário é eles que nos dirigem. E aqui tem a 460 que diz assim: a par dos pensamentos que nos são próprios, há outros que nos sejam sugeridos? Olha a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. No conjunto dos seus pensamentos tem sempre a mistura dos vossos com os nossos. Quer dizer, dos vossos encarnados com os nossos desencarnados. Olha o que eles dizem. E muitas vezes a gente tem a impressão de que o pensamento não é nosso. Mas como que a gente vai distinguir? Os bons espíritos, olha a questão 464. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, se eu recebo aquele conselho para a corrupção, para o crime, para o desvio, para condutas menos éticas, para a preguiça,
Preguiça é um pecado. Para a preguiça. Se eu recebo aquele conselho, assim, aquela voz que diz assim, não faz nada da vida não. Para o pessimismo. O convite ao pessimismo. O convite ao desânimo. O convite à desilusão com a vida. O convite ao desanimar, ao estagnar. Esses convites nunca são dos nossos espíritos protetores. Porque, diz aqui, os nossos espíritos protetores, eles estão sempre numa condição mais elevada do que a nossa. E a missão deles nunca, jamais, é para nos descaminhar. A missão deles é o contrário, para nos encaminhar, para nos ajudar, como um pai faz com o filho. No entanto, sempre que nós não queremos ouvi-los, sempre que nós estamos nos afastando dessa condição, eles fazem como os pais, olha, estou aqui, vou deixar você com seu livre-arbítrio, mas lembre-se, você está se permitindo influenciar e se cair no caminho dos espíritos que estão te induzindo ao erro, estão te induzindo a todos esses tipos de sentimento negativo, que às vezes não é o erro, mas é o pessimismo. O pessimismo, o desânimo, a depressão, a tentativa de suicídio, e que tem muito nos dias atuais, muito, aumentou consideravelmente, a agressão familiar, os gestos obtusos de relacionamento, os desvios de conduta. É óbvio que isso não pode se traduzir em bem-estar para ninguém. Ainda que estejamos enganados, achando que em dado momento isso vai ser bom para a nossa vida, vamos tirar algum proveito, um proveito material, um proveito emocional, um proveito afetivo, não é assim, isso não vai ocorrer. Isso não vai durar muito tempo. É um caminho que não é muito longo, né? Então eles estão aí e eles seguem, olha. Eu gosto muito porque aqui, na questão 495, tem uma fala muito longa, e eu vou tirar um trecho de Santo Agostinho e de São Luís, que está na questão 495, diz assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido, isso que eu falei agora. Ele diz assim, abandonar não, mas ele se afasta, quando vê que seus conselhos são inúteis, e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos. Gente, esse conteúdo aqui, ele não pode ser lido isoladamente daquele capítulo do Livro dos Espíritos e também em consonância com o Livro dos Médios, e todas as obras espíritas, mas sobretudo na obra kardeciana, não pode ser lido separadamente da influência dos espíritos em nossas vidas e atos. E aqui nós estamos falando de anjo da guarda, mas está dentro dessa. Então são contextos que nós precisamos ler em conjunto, fazendo remissões para um aprendizado melhor. Então ele não abandona, mas ele se afasta. E ele diz assim, olha, se você se decidiu a compactuar com esses espíritos inferiores, eu não posso fazer nada. Você tem um livre-arbítrio. Eu tô fazendo um teatro, né? Os espíritos dizendo pra gente, olha, você tá escolhendo o caminho do mal. E eu estou falando, tô te chamando a razão, tô te aconselhando, tô dizendo que esse caminho é o melhor, mas você segue aí, nesse caminho do mal. Então, nessa perspectiva, eu não tenho opção a não ser deixar você ir. E aquela velha história, né? Quantas vezes o pai diz assim pro filho, vou deixar você quebrar a cara, uma expressão muito comum no Rio de Janeiro. Vou deixar você quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara, mas ele volta. É a parábola do filho pródigo. O pai vai estar sempre lá, né? E os espíritos protetores também fazem isso com a gente. Onde entra Santo Agostinho, que eu disse lá antes, ele diz assim, é um texto muito grande, mas é lindo, lindo, lindo. Eu vou ler trechos. Ele diz assim, onde quer que estejais, estarão convosco os protetores.
Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estais separado desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, isso é lindo, maravilhoso. Santo Agostinho, filósofo por excelência. Eu estou separando aí, tentando arranjar um tempo de, nessa pandemia, ler a filosofia de Santo Agostinho. E aí ele segue: ah, se conhecesses a verdade, quanto vos ajudaria no momento de crise. Só essa frase aqui já resume a nossa fala. Os espíritos nos protegem. Estamos tendo nesse momento de pandemia a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda, seja o nome que der. Olha o que ele diz assim, Santo Agostinho: ah, se conhecesses a verdade, quanto vos ajudaria no momento de crise. Gente, maravilhoso isso aqui. Quanto vos livraria dos maus espíritos. Esses que a gente se permite vincular em razão dos nossos pensamentos, atos e emoções. Porque não sabemos pensar. E aí tem uma frase de Joana que eu amo, que diz assim: o reto pensar. Uma das obras dela fantásticas. Vou pular, porque o nosso tempo não dá. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade de que reina entre os melhores amigos. Faz, pergunta. Procurai adiantar-vos na vida presente. Vou pular, porque eu achei uma outra frase dele maravilhoso. Não receiais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ele está querendo dizer o quê? Nos importune mesmo. Pergunta, indaga, está inseguro, converse com a gente. O que se faz com o psicólogo? O que se faz com o médico? O que se faz com o amigo? Olha o que ele diz. Não receais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Gente, isso aqui é maravilhoso. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens. E mais, ele volta aqui, ó. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando muitos milhões de léguas distantes de vós. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho. Sofre quando ele lhe despreza os conselhos. E isso é Santo Agostinho. O texto é longo, mas é por aí, gente. É o pai. Com a mãe. Não fica feliz vendo o filho encaminhado, o filho em paz, o filho, né, uma vida profissional, com a vida pessoal, com a vida ética, com a vida espiritual dentro do eixo. Nós nem queremos filhos ricos, nem queremos filhos aí profissionalmente realizados. Nós queremos que estejam bem, estejam no caminho da ética, no caminho da seriedade, no caminho do equilíbrio. Eu acho que essa analogia com os pais é perfeita, exatamente isso. Então, só esse texto aí do Santo Agostinho já nos faz pensar da importância desses abnegados trabalhadores espirituais que a gente tanto trabalho dá, né? O que mais que a gente tem aqui?
Tem outra aqui muito interessante. A questão 496. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Por que ele abandona? Ele abandona ou porque o protegido não quer saber dele, né? Ele não aceita seus aconselhamentos, toma outro rumo, ele não ouve a voz, não tem eco, nada de que o espírito protetor fale. Ele tomou rota diferente, 180 graus. Aí a resposta é: os bons espíritos nunca fazem mal. Nunca. Deixam que o façam aqueles que tomam lugar. Porque se eu não tenho a presença dos bons espíritos comigo, porque eu não me homizigo com eles, eu tomo outra rota, alguém vai ocupar esse lugar. Eu vou estar sintonizado com algum espírito que não são esses bons. E aí o que acontece? O que acontece? Quem que vai me... Eu vou virar um boneco desses do Clarencio, aqueles bonecos maravilhosos que são, eu esqueci o nome agora, né, que é manipulado por uma pessoa. Eu vou ser manipulado como um boneco desses, pelo boneco de teatro, pelos espíritos maus. E outra coisa, olha, inclusive vai mais além. Isso a gente já falou numa palestra anterior. Mais do que a gente ficar recebendo as intuições dos espíritos negativos, eles fazem mais quando nós entramos na sintonia. Está na questão 497. Os maus se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Como que a gente dá força a uma pessoa, hein? Como que a gente fortalece as atitudes de uma pessoa? Se vinculando a elas. Não dando ouvido a atitudes diametralmente opostas. Então, se eu me vinculo nessa linha com os meus anjos da guarda, eu automaticamente estou numa linha direta com ele, recebendo as orientações dele. São eles que eu posso cair, mas ele está ali para me levantar. Eu posso desanimar, mas ele vai me soerguer. Eu posso acordar aquele dia muito triste, mas eu posso finalizar o dia melhor, mais animado. Mas se eu não busco essa ajuda, o que vai ocorrer é que os espíritos inferiores vão atuar de forma mais intensa sobre mim. Sempre eles atuam? Não. Aí há todo um contexto, há aqueles que não têm nenhum processo obsessivo com a gente, há aqueles que são vinculados do passado, há aqueles com os quais nós nos vinculamos pela lei da atração, né? Vamos lembrar que tudo está em tudo, vivemos dentro de um fluido cósmico universal. E a lei da atração, ela é uma lei magnética. Então, isso daí vai influenciar bastante. Não é porque não possa, mas porque você não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e mais perfeito. Então, o nosso anjo da guarda, às vezes, deixa a gente quebrar a cara. Por quê? Vai quebrar a cara. Mas na hora que, igual o André Luiz, no momento que ele orou, que ele pediu, me ajude, o Espírito estava ali para ajudá-lo e tirá-lo daquela condição, né? Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos, que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. Existem momentos em que o espírito deixa de precisar de então em diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge... Essa pergunta aqui, quando eu li essa pergunta, eu fiquei feliz quando eu comecei a ler. Depois, no final, eu falei, sabe a criança fala assim, nossa, que legal! Legal por um lado e ruim por outro. Então, os espíritos, nós às vezes vai chegar um momento que a gente nem mais vai precisar desse espírito protetor, quando atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. Mas isso não se dá na Terra. Isso não é na Terra. Olha o que ele diz, isso porém não é na Terra. Bom, então,
nós estamos vinculados com os nossos espíritos protetores. Melhor que ouçamos os conselhos dele para que a nossa vida seja uma vida mais feliz e mais plena. E só para finalizar, porque isso aqui é longo, ele diz assim, a gente sabe o nome do nosso espírito protetor? Ele responde assim, como quereis saber o nome se para vós existentes? Suponde que espírito só há os que vocês conhecem? Maravilhoso. Mas também aí, de uma outra pergunta, diz assim, a 506, na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de reencarnar. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos conhecer, vamos dizer assim, é você que estava nessa encarnação inteira de 40, de 50, de 60, de 80 anos, de 90 anos, 100 anos do meu lado. Como eu não te percebi, como eu não vi que era você, né? Ai, como às vezes dá uma vontade de saber, de ter certeza, né? A gente sabe, a gente às vezes duvida porque nós somos homens de pouca fé. E às vezes é aquela pessoa que numa vida passada esteve do nosso lado, em alguma coisa nós ajudamos, em algum momento nós despertamos e ela se comprometeu dessa tarefa árdua de nos ajudar, né? Mas também aqui, eu só não vou entrar nisso, não vou entrar, mas existem também aqueles protetores de coletividade, aqueles protetores de uma família, não por casta ou por classe, mas aqueles que se vinculam a uma certa família, aqueles que se vinculam a uma atividade profissional, aqueles que se vinculam a uma tarefa, uma missão. Olha, Divaldo Franco com Joana, espírito protetor dele, mas não é só a Joana. Aqueles que se vinculam em alguma área que nós atuamos, em algum momento, nas artes, nas ciências, nas pesquisas, além do nosso protetor, tem aqueles vinculados a esses temas, a essas tarefas específicas, né? Então, acho que isso que é importante, a gente chamar a si a responsabilidade de que não estamos sós e termos a certeza, meu celular desperta às 5 para as 18, porque todos os dias eu faço a oração da Ave Maria nesse horário, faço a oração no horário de Ave Maria. E a minha oração hoje vai ser através desse canal aqui, e que vai ser no horário das 18 horas, porque os nossos amigos espirituais estão aqui conosco, estão aí com vocês, estão na nossa casa de Ananias, e que eles não nos abandonem, mas que sobretudo nós aprendamos, que nós podemos nos eximir da influência do mal. Como? Questão 467, se apegando aos espíritos bons, buscando nos atrairmos àqueles pensamentos bons, positivos. Quando a gente fala isso, gente, a gente não está falando somente em cometer erros graves, em cometer erros acerbas, não, praticar crimes, praticar desvios, praticar erros da vida pessoal, não é isso, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que às vezes nos impede tanto de seguir uma vida fluida, de ter boas ações, de angariar crescimento na área intelectual, na área moral, na área de ajuda ao próximo, que através do resistir ao desânimo, resistir à angústia, resistir à tristeza, resistir àqueles pensamentos que dizem assim, para que você ser espírita? Isso só dá trabalho. Para que você ter uma religião? Para que você ser cristã? Para que você ajudar o outro? Para que você trabalhar? Nossa, deixa, tem tanta gente que não trabalha e está aí vivendo. Alguém vai bancar você, o governo vai bancar. Isso vai só atrair doenças para a gente. Então, eu vou fechar aqui
com A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e em seguida eu vou fazer a prece. Quando estamos emitindo vibrações, entramos em sintonia com a espécie desta vibração emitida. Ou seja, somos banhados por vibrações boas e ruins diariamente e o tempo todo. O tempo todo. Quando passamos a meditar, orar, ter bons pensamentos, entramos em sintonia com as vibrações boas emitidas pelos espíritos superiores e pessoais com tais pensamentos. Isso aí, André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. É isso. Estamos interligados o tempo todo. Então é melhor que nos liguemos às vibrações boas. É fácil? Não. Muito difícil. Mudar a rota do pensamento, mudar o padrão nosso, que às vezes nós nos acostumamos a essa forma de pensar, de agir, de sentir. É muito difícil, mas é um exercício diário. Diário não, vamos entrar nessa fala aqui. É um exercício de todo instante. Então vamos ficar por aqui, vamos fazer a nossa prece, e eu tenho muita gratidão pelos espíritos e pela oportunidade de estar fazendo essa palestra, essa fala aqui, que está servindo muito mais a mim do que a vocês que estão me ouvindo. Senhor Deus da vida, amigos espirituais e mentores, agradeço imensamente a oportunidade ímpar desse momento, pedindo aos mentores espirituais, aqueles que tutelam a minha existência, que possam me aconselhar e me orientar para evitar o arrastamento para o mal. Que eu possa, meus amigos espirituais e mentores, poder sempre ter orientação para que nesses momentos de fala, a fala flua, aconteça, e possa alguma palavra, alguma frase, algum pensamento ajudar quem está do outro lado e quem está desse lado e quem está fora do corpo físico. Que esses irmãos desencarnados que se encontram na casa de Ananias possam receber o fluido cósmico universal oriundo do Pai fraterno, mas sobretudo o bafejo que sai do mar de nossa belíssima cidade de Cabo Frio, lá do fundo, o bafejo da energia positiva, das vibrações de amor, das vibrações de paz. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos fortaleça, que não nos deixe desanimar, nem nas horas de dor. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Maria. E que você, Maria, possa envolver todas as mães nesse horário de Ave Maria, envolver todas as mães, todos os filhos, os nossos filhos, os filhos de outras mães, as mães de outros filhos, para que se reencamine na senda do bem, da paz interior.